somente alguns versículos. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, 28. É o versículo 31. Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 até o versículo 31. Vamos estar fazendo a leitura compartilhada. Primeiro versículo, dizendo assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e dê semente, isso vos será para mantimento. A todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para o mantimento, e assim se fez. E Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Podemos assentar. Bem, irmãos, tema hoje, nós estaremos dando início à nossa revista. Nossa primeira lição, ela tem por título Missões, um projeto do coração de Deus. Então, pelo título, nós já buscamos entender de que quando nós falamos ou abordamos a respeito da missão, nós estamos falando de algo que surgiu e foi criado e iniciado por meio do nosso Senhor Deus. Não sendo algo iniciado por meio da vontade humana, não sendo algo que foi criado ou forjado por meio da condição humana, mas sim algo que foi projetado e iniciado conforme a vontade de Deus. Eu gostaria que nós pudéssemos, antes de refletir um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre a palavra missão, talvez vamos sair um pouco do contexto da igreja, mas o significado da palavra missão, quando nós falamos sobre o que significa, se nós olharmos para uma empresa, ela tem aquilo lá, ela tem lá qual é a sua missão, seus valores. Então toda a empresa vai ter lá missão, qual é a missão da empresa. Podemos dizer, por bem assim, até mesmo no nosso trabalho nós temos também algo a ser executado, nós temos uma missão a ser executada. Então, quando nós vamos analisando somente pelo termo, pelo significado do termo, nós entendemos de que a missão, ela é um objetivo a ser cumprido. Quando nós traçamos um objetivo e em cima daquilo nós somos incumbidos de uma missão a atingi-lo, a poder executar. Então, quando nós falamos sobre uma missão, significa que existe um objetivo. Quando nós falamos a respeito de uma missão, significa que existe um propósito. Da mesma forma, voltando a dar o exemplo, quando olhamos lá para uma empresa no segmento, a nossa missão é poder se tornar a líder no mercado do nosso segmento. Vamos supor, líder no mercado nacional, no mercado estadual, está lá a missão. Então todo mundo que adentra ali naquela empresa sabe, eu estou aqui e a missão do meu grupo aqui, o objetivo final dessa empresa onde eu estou trabalhando é alcançar aquele objetivo final.
é ser a líder de mercado, é poder prestar um melhor serviço, é poder atingir faturamentos tais. Então, essa é a missão ali daquele grupo, essa é a missão dali daquela igreja, então ela tem um objetivo. Então, quando nós adentramos ali naquele grupo, sabemos de que existe um objetivo a ser alcançado, sabemos de que existe um objetivo a ser definido, a ser alcançado. Então, quando falamos sobre o nome a respeito de missões, o significado de uma missão, em primeiro lugar, nós precisamos então também entender qual é o seu objetivo. Porque não vai adiantar nada eu falar assim, eu estou numa missão. Ah, que legal, qual é a sua missão? Eu não sei, eu estou numa missão. Mas você sabe para onde você está indo? Não, não sei. Você sabe qual é o seu objetivo? Não, não sei. Então qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Então, quando falamos sobre o tópico, sobre o nome de uma missão a ser executada ou a ser trabalhada, nós precisamos então aprender sobre ela. Precisamos compreender melhor sobre o que ela representa, o que ela significa e quais são os seus objetivos finais. Da mesma forma, não vai ser diferente quando nós falamos sobre então as missões da igreja. Qual é a nossa missão? Qual é o nosso objetivo? Qual é o norte pelo qual nós somos direcionados? Então, talvez começarmos, num primeiro ponto, tentar entender sobre este significado. O que isto representa? O que isto tem para nos dizer? E é interessante, né? Lemos o texto aqui sobre Gênesis capítulo 1, versículo 27 até o versículo 31, que pode parecer soar um pouco fora do aspecto missionário. Nós estamos lendo aqui, acabamos de ler aqui, que retrata sobre o que? Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao versículo 31. A criação da raça humana. E sabe, irmãos, sempre falamos sobre isso, né? Sobre a criação da raça humana. Mas eu, por mim, né, da minha parte, quando nós estávamos até estudando no mês da família, me veio até uma outra forma de enxergar Gênesis 1, de versículo 27 até o versículo 31. Porque, ao meu ver aqui, esses textos não estão retratando a criação da raça humana, mas esse texto está retratando a criação da família. O que seria então uma família? Seria a raça humana num aspecto de relação entre si, em relações entre si. Porque, diferentemente dos outros animais, diferentemente de todo o restante da criação, Deus simplesmente cria as árvores, cria os animais, cria os céus, cria os luminares, cria todas as coisas. Mas para eles, foi só criados. Vocês foram criados. Isso está muito bom. E está bom. Mas para o ser humano, houve a criação do homem, da mulher, mas houve um estabelecimento de funções. Agora vocês vão se relacionar, vocês vão procriar, vocês vão administrar e vocês vão trabalhar. Então, estas relações, eu vejo aqui como Deus criando não somente o homem, mas criando também o homem com as suas relações, o homem com a sua família. E no final destas relações também estabelecidas, que Deus fala, e eis que tudo é muito bom. Então, uma conclusão maior ainda do que somente a criação do homem, é quando Deus cria o homem e estabelece o que para o homem? O seu objetivo. Olha, o objetivo de vocês é esse. Está nas mãos de vocês. Então Deus, Ele cria o homem, mas também cria a sua missão. Qual é o seu objetivo? Da mesma forma, quando nós comentamos, né, no mês da família, nos primeiros estudos, colocando como a família, né, um projeto de Deus, também uma criação de Deus, então nós
fizemos essa relação, essa análise do termo criação, e o que é o objetivo de toda a criação de Deus. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, mas toda a criação de Deus, ela é o quê? Ela é boa. Porque tudo que nós vemos Deus criando, Ele fala, Ele criou, isto é bom. Ele criou, isto é bom. Ele criou, Ele fala assim, isto é bom. Então toda a criação de Deus, ela é boa. E toda a criação de Deus, ela é para a glória de Deus. Então quando Deus ele vem aqui nos versículos 27 até o versículo 31, Ele cria então o homem e a mulher, e não somente isso, mas Ele coloca a função e as missões, a missão que este homem, que essa raça humana, ela tem para poder executar. Então aí, neste momento que nós vemos Deus falando, e eis que tudo é muito bom. Talvez é interessante nós olharmos por este modo, porque às vezes simplesmente pensamos, né, somente o homem por si só é a coroa da criação de Deus. O homem por si só é a criatura mais importante. Somente o homem por si só? Não. O homem com uma missão ordenada por Deus. Somente depois que Deus estabelece essas funções, que nós vemos Deus então chegando à sua conclusão. Eis que tudo é muito bom. Então, um homem com uma missão, o homem com um objetivo, o homem que vive dentro desse objetivo, foi isso que Deus criou aqui nos textos que nós lemos. Então, quando nós vamos observando isso, nós vamos entendendo qual é o objetivo da criação de Deus. E, por consequência, também qual é o nosso objetivo no qual nós precisamos alcançar. Então, na criação, nós observamos também um Deus missionário, ou seja, um Deus que determina as missões pelos quais nós precisamos alcançar. No primeiro ponto, entendemos, né, que o autor da revista estaremos somente usando como um apoio, né, para poder estarmos comentando. Mas no primeiro ponto nós podemos observar, né, sobre criados à imagem de Deus para refletir a glória de Deus. Então o homem ele foi criado com este objetivo. O homem ele foi criado para chegar no final de refletirmos a imagem e refletirmos a glória de Deus, reconhecendo a glória de Deus por meio da criação. Como nós já lemos lá em Romanos, no capítulo 1, falando de que, quando o apóstolo Paulo ele começa escrevendo, falando assim, olha, esses homens são indesculpáveis, porque todos os atributos de Deus e todo o seu grande poder podem ser claramente observados por meio de todas as coisas criadas. É interessante, irmãos, porque quando nós falamos todas as coisas criadas, a gente tem o costume de se excluir disso, né? Por meio de todas as coisas criadas. Só olha a natureza, só olha a natureza e tudo mais. Não, mas a gente acabou de ler aqui em Gênesis 1, versículo 27 a 31, que todas as coisas criadas incluem quem? Nós. E as nossas relações. Então nós também estamos inseridos neste contexto de todas as coisas criadas, manifestar os atributos de Deus, quando nós executamos a nossa missão, quando nós executamos aquilo pelo qual nós somos chamados a viver, como nós acabamos de ler aqui. Quando o homem busca cumprir o objetivo pelo qual ele foi criado, todos nós também temos a missão de estar refletindo a glória de Deus para este mundo. É por isso que lá no versículo 27, né, como nós lemos, Deus criou, né, o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, homem e mulher o criou. A imagem de Deus para manifestar a glória de Deus.
Então, quando nós olhamos lá na criação, começamos a observar sobre esses pontos, né? Qual é o objetivo de Deus. E é interessante, como nós falamos, na criação de Deus, não foi somente um ser criado de forma aleatória, mas foi um ser criado para se relacionar. Foi um ser criado para se relacionar. Nós precisamos entender e incutir dentro do nosso coração de que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Tanto que quando Ele cria o homem, nós sempre observamos, né, Deus ele indo ali até Adão e Eva todos os dias, para quê? Para falar com eles, para se relacionar com eles, para criar um processo de relação entre Deus e o homem. Então nós não podemos dividir o processo da criação do homem com a relação que Deus institui entre os homens e entre os homens para com Deus, entre si e entre os homens para com Deus. Isso é algo que Deus também cria. Também temos que entender de que algo criado não é somente algo palpável, né? Então a única coisa que foi criada aqui foi a raça humana. Por quê? Porque é algo que eu vejo, é algo palpável, é a carne aqui, é um corpo aqui. Não foi isso que Deus criou, não. Mas o que também são criações? As instituições é algo que também é criado. Por mais que você não veja fisicamente, mas as instituições também são criações, é algo que é criado. Então aqui no processo de criação nós vemos Deus instituindo algumas coisas. Então Deus também cria algumas coisas aqui, né? Como nós já comentamos, o processo da relação entre o marido e a mulher, né? Falando sobre a relação ali com o homem e a mulher na procriação, também a respeito da própria procriação, uma relação de pais e filhos, também uma relação de administração, falando assim, olha, todas as coisas estão nas suas mãos, então vocês têm que administrar. Também numa relação de trabalho. Então o trabalho aqui, nesses textos que nós lemos, Deus está criando um trabalho também, falando com eles, assim, olha, das árvores com semente é o que vocês vão comer, ou seja, se Deus destacou a semente, é porque vocês vão ter que plantar depois, né? A gente acha que no começo Adão e Eva viviam fazendo nada. Mas é pelo contrário, Deus estabeleceu o trabalho para Adão e Eva também. Deus estabeleceu o gerenciamento de todas as coisas. No intuito de quê? De no seu trabalho, no seu gerenciamento, na sua relação familiar, na sua relação para com as outras pessoas, a imagem e a glória de Deus, ela seja manifesta. A imagem e a glória de Deus, ela seja manifesta. Então, quando olho para esses versículos, eu vejo muito mais coisas sendo criadas do que somente a raça humana. Eu vejo muito mais outras coisas aqui sendo estabelecidas por Deus do que somente um corpo físico do homem e da mulher. Mas também objetivos, missões a serem cumpridas. E Deus também, nós observamos sobre mais um outro conceito nesses versículos, né, destacado aqui, sobre criados também para nos espalharmos, multiplicarmos. Nos faz entender de que o nosso processo de manifestação da glória de Deus não é preocupar somente comigo, não é olhar somente para mim mesmo e falar, somente eu preciso manifestar a glória de Deus, do restante que seja para lá. Eu preciso preocupar somente comigo, e é isso que importa. Mas quando fazemos uma análise sobre esse tipo de pensamento, percebemos que já fugimos do propósito da nossa criação, que comentamos agora há pouco, que é o quê? Relacionarmos. Por isso que quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para a forma como que Cristo ele vem nos ensinando sobre como nós devemos prosseguir, como que nós devemos agir, nós observamos de que o ensino de Cristo é algo que está sempre atrelado com o meu próximo. É algo que está sempre atrelado sobre como que eu devo viver, como que eu devo agir para com o meu próximo.
E é um grande erro nosso nos preocupar somente comigo mesmo. Na verdade, este era o erro principal, era dos fariseus. A maior preocupação deles era mostrar de que eles para com Deus estava tudo certo. Não, eu com Deus está tudo certo. O que mais importa é a minha relação para com Deus. Mas na verdade, quando nós vemos a forma, aquilo que Cristo nos ensina, aquilo que Cristo ele traz para nós, é exatamente o contrário. É a sua relação também para com o seu próximo. E é por isso que o apóstolo João, ele faz muita questão de amarrar essas duas coisas. Fala assim, olha, você acha que está bem com Deus? Você acha que ama a Deus? E fala assim, eu amo a Deus. Mas você não consegue amar ao seu irmão, quem você vê? Então, meu amigo, se você não consegue amar aquele que está do seu lado, não diga que você ama a Deus não, porque você não ama não. Percebem, irmãos, como muitas das vezes o processo de uma relação entre uns para com os outros também está atrelado à minha relação para com Deus. Nós não podemos nunca dissociar essas duas coisas. Então, quando nós olhamos e vemos ali Deus estabelecendo ali para o homem e a mulher ali no Gênesis, falando, olha, vocês estão sendo criados com essas funções e no objetivo de manifestar a glória de Deus, mas eu quero também que vocês multipliquem isso. Eu quero que vocês multipliquem isso, a descendência de vocês. É claro que Deus ele está falando no contexto antes da queda. Então, se nós estamos falando de homens, de uma raça vivendo e glorificando a Deus por meio daquilo que eles fazem, por meio dos seus relacionamentos, do seu trabalho, da sua administração, sobre todas as coisas, cumprindo a manifestação da glória de Deus, Deus simplesmente fala, agora eu quero que vocês multipliquem isso, enchei a terra cada vez mais com pessoas que também manifestam a glória de Deus. Encham a terra cada vez mais com pessoas que também são capazes de se relacionar manifestando a glória de Deus. Encham a terra com pessoas que são capazes de trabalhar manifestando a glória de Deus, que são capazes de gerenciar aquilo que tem manifestando a glória de Deus. E também administrando aquilo que Deus coloca em nossas mãos. A gente observa, Deus chegando ali para Adão e Eva, antes mesmo da queda, e falando, Adão, está aqui, todas as árvores está aqui para você cuidar, todos os animais está aqui para você nomear, está nas suas mãos, eu criei. Deus poderia muito bem fazer todo o serviço, pode-se dizer, porque ele tem, sem nem suar, sem nem pensar em ficar cansado, porque ele é poderoso para isso. Mas quando ele pega toda a sua criação, ele coloca nas mãos do homem e fala, tomem conta para mim, gerencie o que eu estou entregando nas mãos de vocês. Isso também faz parte do nosso processo, do nosso objetivo, da nossa missão. É a mesma coisa quando o Cristo ele se utiliza lá da parábola dos talentos, daquele senhor que distribui talentos ali para os seus servos. O problema não é o quanto de talento que foi multiplicado. Assim, um ganhou 10, o outro ganhou 5. E o outro que tinha recebido 1, o que ele fez? Ele enterrou. O problema não era, vamos supor que se ele tivesse também investido, teria ganhado 1. Se ele tivesse ganhado 1, ele receberia sua recompensa também. O problema não era a quantidade que ele ganhou. O problema não era a quantidade. O problema foi que ele não fez nada. Ele não administrou. Então a nossa missão é pegar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e fazer o quê? Algo com isso. E fazermos algo com isso. Eu gosto muito daquele momento lá de Pedro, na sua carta ali, falando assim, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é multiforme, várias formas, e para cada um
com vários dons cada um tem, com várias características cada um tem. Deus ele tem colocado esses talentos nas nossas mãos para nós administrarmos, para nós multiplicarmos, para nós fazermos algo a respeito com eles, não enterrarmos. Isso faz parte da nossa missão, isso faz parte daquilo que Deus criou lá no início. Aqui em Gênesis nós estamos vendo isso. O objetivo de Deus para o homem é que nós gerenciemos e administremos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos manifestando a imagem e a glória de Deus. Quando nós pegamos aquilo que Deus nos entrega na nossa mão e fazemos algo a respeito disso, nós estamos manifestando a glória de Deus. Então, quando nós vemos ali, né, no texto pelo qual nós lemos, e também em Gênesis no capítulo 2, também versículos 15 em diante, nós também vemos esta ordenança de Deus para o homem cultivar, guardar a terra. Uma clara referência do objetivo de Deus para com o homem: administrar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Administrar aquilo que Ele nos tem dado. Entender de que tudo aquilo que nós temos é de Deus. Nós somos administradores, não proprietários. Acho que o nosso grande problema é esse, né? Nós temos costume de olhar para tudo aquilo que Deus tem nos concedido, seja dos nossos bens, seja dos nossos dons, dos nossos talentos, e nós olhamos para isso como proprietários, não como mordomos, não como administradores. Temos que mudar a nossa forma de enxergar aquilo que temos, aquilo que sabemos, para poder entender qual é a nossa missão, entender qual é o nosso objetivo. Então, quando nós vemos a respeito ali da criação do homem, conseguimos enxergar as características de um Deus missionário, de um Deus que estipula uma missão para o ser humano, e pelo qual nós precisamos entendê-la, compreendê-la, para poder seguir. Porque se nós sabemos qual é a missão, sabemos se estamos caminhando no caminho certo. Agora, se nós estamos fazendo sem saber qual é o nosso objetivo, cada um vai para um lado. Podemos voltar, né, até mesmo para dentro de uma empresa, né? O serviço que você está executando lá dentro da empresa. Vamos reduzir um pouco mais, em vez de falarmos da missão global da empresa, vamos pegar um serviço em si, né? Às vezes o serviço ele tem escalas de prioridades, né? Tem um ponto ali do serviço, assim, isso aqui vai ser a nossa prioridade. Mas tem hora que essas prioridades às vezes mudam. Acontece alguma coisa, mudou. Agora a outra prioridade é essa. Imagine no meio do serviço, a prioridade é alterada, mas ninguém está sabendo. O que acontece? O camarada continua lá no foco que ele estava. Eu tenho que fazer isso aqui. O outro já sabe, o outro está sabendo. Não, eu sei que a prioridade está para lá. Vai cada um para um lado. Fica perdido. E no fim das contas, o serviço em si é prejudicado. A mesma coisa com a igreja, irmãos. Enquanto nós não entendermos qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, vai estar cada um para um lado. Não, eu acho que o objetivo nosso maior vai ser isso daqui, então tem que preocupar com isso. Aí o outro, não, eu acho que o objetivo maior é aquilo dali, não, eu acho que o outro... E aí vai. Cada um vai para um lado. Se cada um puxa para um lado, dificilmente vai para frente. Dificilmente vai para frente. Então, entender a missão é algo que nós também precisamos para a nossa vida. E o que nós podemos observar também, se a gente for um pouco mais para frente, já no capítulo 3, nós observamos sobre agora a queda do ser humano. Então, a queda do ser humano, o pecado do homem, é algo que nos tira do foco da missão original.
É algo aquilo que faz, que quebra, que estremece as relações pelos quais nós fomos criados. Quando nós olhamos a respeito de Gênesis 1, 2 e 3, no mês passado, comentamos a respeito da família, entendemos, que a família é a criação de Deus ali no sexto dia, de que foi esta instituição, Deus ele cria essa instituição no sexto dia. A gente observa que o pecado, ele é o primeiro a bater de frente com aquilo que nós acabamos de dizer. Quando o pecado ele chega, a imagem, a glória de Deus, ela já fica manchada. Nós não estamos mais manifestando pelo nosso pecado, o nosso pecado em si, nessa atitude, a glória de Deus. A nossa relação uns para com os outros, ela fica estremecida. A primeira coisa que a gente observa na queda aqui do ser humano, é em primeiro lugar ali Adão e Eva, meio que jogando um para o outro. Logo depois Caim e Abel, como que as relações elas foram estremecidas. Lembrando que a relação entre nós é algo criado por Deus e para a glória dele. Então a primeira coisa que a gente observa é a nossa missão original de nos relacionarmos conforme a vontade de Deus, ela é quebrada. Então quando nós observamos a respeito disso, o pecado adentrando ali, observamos então de que a missão do ser humano, ela foi deturpada, ela foi fragilizada por conta deste pecado. E aí a gente observa, ainda assim, mesmo na queda, nós observamos o Deus missionário no meio disso tudo. Quando nós observamos então, como o nosso irmão Barnabé também destacou, ele sempre ia lá para conversar com eles. A gente observa que mesmo após a queda, Deus ele foi atrás do pecador. Deus ele foi lá para poder então conversar novamente com Adão e com Eva. Então a gente observa como se fosse a figura do anunciar do Evangelho. Deus ele indo ali até aqueles pecadores para poder estar conversando com eles e mostrando para eles a verdadeira situação pelo qual eles estavam. Então até mesmo na queda nós observamos o Deus que está realizando a sua missão. Um Deus que está buscando mostrar a respeito pelo que eles foram criados. Para que eles foram criados. É interessante quando nós olhamos por isso daqui, porque a mensagem do Evangelho, ela precisa nos trazer um objetivo para o ser humano, de reforçar para nós qual é a nossa missão original. Dizer somente para este mundo, vocês precisam aceitar a Cristo. Às vezes, somente falarmos sobre isso, falar assim, que Cristo vai te transformar, que Cristo vai mudar a sua vida. É verdade que Ele transforma? É verdade. É verdade que Ele muda? É verdade. Mas só que não adianta nós dizermos para este mundo que Cristo transforma sem destacar sem podermos destacar a nossa missão original, sem poder fazer as pessoas entenderem a sua situação de pecadores, sem fazer as pessoas compreenderem de que nós estamos completamente fora do propósito pelo qual nós somos criados. Então a mensagem do Evangelho, ela precisa reforçar qual é a nossa missão original, de nos fazer compreender de que meu propósito pelo qual eu fui criado é para manifestar a glória de Deus, e por causa deste pecado eu já não consigo, eu não faço isso, eu não manifesto a Cristo.
por causa do meu pecado. Então aqui nós observamos Deus, ele cumprindo, como podemos dizer, o id. Ele fazendo já o primeiro id ali, né? Ele indo até ali, Adão e Eva, para poder estar conversando com eles, mostrando para eles a situação deles agora, de antes, como aqueles que estavam próximos de Deus, que se relacionavam com Deus e que manifestavam a glória de Deus, mas agora ali na condição de pecadores. Na condição de pecadores. E ao mesmo tempo, quando nós vemos Deus agindo por meio desta forma, Deus cumprindo executando, né, fazendo esta ação, nós vemos também Deus fazendo a provisão para eles, mostrando para eles: olha, a condição de vocês agora é de pecadores. Isso sendo representado, né, de uma forma para nos ajudar a entender, né, da própria nudez do ser humano, na hora que eles se entendem ali como pecadores e sentem naquela vergonha deles. Então Deus providenciando algo para cobri-los, com a morte de um cordeiro, com a morte de um animal, produzindo peles ali para eles, cobrindo-os. Nós observamos Deus então já pré-anunciando o seu propósito maior para o homem. Sempre costumamos utilizar a respeito deste ponto, desse tópico, uma sombra daquilo que haveria de vir, né? Da redenção do homem por meio da morte, por meio do derramamento de sangue. Tanto que o autor aos Hebreus ele deixa isso muito claro, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há remissão dos nossos pecados. Então Deus ele cumpre a ideia do id, de ir até Adão e Eva. E ele cumpre também o pregai. Ide e pregai. É o que nós precisamos olhar para a ação ali na criação, ali no Gênesis, e aprender com o próprio Senhor Deus. Ide para este mundo pecador. Vá até eles. É a nossa missão. É uma missão que o próprio Senhor executou. Como o título, né, da nossa lição está falando, é um projeto do coração de Deus, é um projeto que é da vontade do Pai. Porque foi da vontade dele, criação da família, criação do homem. Foi da vontade dele o estabelecimento das relações entre o ser humano. Foi da vontade dele de que tudo que foi criado seja para a manifestação da glória dele. E agora, diante do pecado, também faz parte da vontade dele que nós cumpramos esse id. Vá até os pecadores. Porque ele mesmo fez ali no passado. E também com Cristo Jesus sendo manifestado para nós. Porque ele se manifestou para nós. Não adianta nós buscarmos, não adianta o ser humano por si só conseguir alcançar, conseguir encontrar, se ele não se manifestar. Ele se manifestou até nós, ele se veio até nós por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele cumpriu esse id, e pelo qual, quando olhamos ali também, tanto para o passado quanto ali em Cristo, precisamos olhar para nós também e ver que eu também preciso cumprir esse id. Talvez olhando por esta ação de Deus ali com Adão e Eva, e juntando ali com Jesus Cristo quando estava lavando os pés dos discípulos, o que Cristo falou ali com os discípulos ali no final? O que eu fiz, façais vós também. Deus foi até Adão e Eva pecador para conversar com eles e para prover, mostrar para eles a condição deles. O próprio Deus, Criador de todas as coisas,
fez isso com o casal pecador. E às vezes nós fazemos o contrário, ficamos somente aguardando. Não, que chegue até mim. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso me dedicar. Para quê? Eu já estou fazendo tanto, eu já faço tanto, eu faço aquilo, outro. Eu não olho lá para fora. Eu não olho para as pessoas que estão perecendo. Ide e pregai. Ide e anunciai. Ide e falai. Ide e mostrai para as pessoas de que há uma forma de cobrir a nossa nudez. Ide e anunciai para as pessoas de que alguém morreu, um sangue foi derramado, para então poder nos purificar. Ide e anunciai a respeito disso. E outro ponto também que o autor destaca é quando Deus afasta o homem do jardim do Éden. Com qual objetivo? Quando ele simplesmente olha, depois de tudo aquilo que aconteceu, depois que ele conversa com Adão, com Eva, coloca tudo aquilo que, as condições dele, então ele fala assim: eis que agora o homem, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então o que nós precisamos fazer? Vamos expulsá-lo do jardim para não comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida eterna. E é interessante, porque quando nós falamos sobre a árvore da vida, é a árvore da vida eterna. Uma vida eterna. É talvez imaginarmos a condição do homem pecador tomando parte da árvore da vida, como se eles estivessem eternamente no pecado. Então a forma de Deus ao expulsar o homem do jardim não é nem, podemos dizer, talvez como uma forma de punição, mas até mesmo com amor para com a sua criatura. Porque ele sabia que se a sua criatura vivesse eternamente no pecado, já não havia mais processo de redenção para ela. Quando falamos que nós aceitamos a Cristo, o que nós dizemos a respeito do nosso eu? O que Paulo nos ensina a respeito do nosso eu? Nosso eu, ele morre para Cristo viver. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O projeto de Deus era exatamente esse. Era não deixar que o homem vivesse eternamente no pecado, mas por meio da morte, talvez possa soar estranho, o estabelecimento da morte para o ser humano é um ato de misericórdia de Deus para conosco. Porque é por meio da morte do nosso eu, da nossa condição pecaminosa, que nós então podemos renascer em Cristo. Nós podemos então ter uma nova vida em Cristo. O objetivo do livro de Gênesis é Moisés, ele estava escrevendo para poder ensinar os atributos de Deus para o povo. Até o momento, se a gente parar para pensar, olha quanto tempo passou a criação ali de Adão, aí passa alguns anos aí, podemos dizer alguns milhares de anos até Noé, ou talvez se a gente costuma somar as idades seguidas, mas se a gente juntar mesmo, colocar uma de lado a lado assim, quase que Noé conheceu Adão, porque eles viviam muito tempo, viviam quase 900 anos, 700, 600, mas quase que Noé conheceu Adão. Então podemos dizer que de Adão ali até Noé foi quase 1000 anos, ou um pouquinho mais de 1000 anos aí. Então, eu comecei a falar de Noé, agora me perdi um pouco, irmãos. Então, quando nós olhamos aqui para todo este processo do tempo que foi passando, do tempo que foi acontecendo ali, as histórias, elas eram somente contadas da boca, eram somente faladas. Eu ouvia falar, a gente vê até em Jó,
no livro poético de Jó lá, né? Eu só ouvia falar, antigamente conhecia só de ouvir falar. Eles só viviam no ouvir falar. Aí depois vem com Noé, vem com Abraão, vem com Isaac, vem com Jacó, vem a criação do povo. E até este momento eles só ouviam falar. E quando você está numa família pequena, podemos dizer, né? Você consegue, eu acho que até manter a história, né? Mas mesmo assim é difícil, né? Você contando, falando, que às vezes um vai replicar, já muda uma coisa, o outro vai falar, já muda uma coisa, aquele telefone sem fio. Imagina agora um povo que já está se estendendo a milhões de pessoas. Então essa era a situação que Moisés se encontrava. Então a revelação de Deus para Moisés escrever o livro de Gênesis é contar o início de todas as coisas e ao mesmo tempo entendermos o propósito de Deus para a humanidade. Então toda essa história que nós vemos de Adão, de Eva, esse processo do afastamento da árvore ali da vida, porque tem um significado de revelar a vontade de Deus, de revelar a condição que Deus quer para a humanidade, de revelar qual é o propósito, qual é a missão de Deus para a humanidade. E é por isso que faz-se questão de destacar sobre a condição pecadora do homem. Então Deus, ele colocando a figura da árvore da vida e separando o homem da árvore da vida, para que ele não viva eternamente no pecado. É para fazer o povo entender sobre isso. É para fazer o povo compreender qual é o propósito de Deus em cima de tudo isso. E aí a gente continua observando de que tudo isso é o projeto do coração de Deus. Tudo isso é algo que foi criado, foi iniciado e foi projetado por Deus. E a gente continua observando, né, conforme nós já meio que adiantamos também, tanto no passado lá em Gênesis, quanto na revelação de Cristo, o projeto da missão de Deus. Quando nós observamos o amor de Deus por esta missão sendo representada por meio de Cristo Jesus. O objetivo da sua criação, o objetivo da manifestação da glória de Deus, que hoje foi quebrado por causa do pecado. O amor de Deus por essa missão é tão grande, dessa restauração da relação humana para a manifestação de Deus, da glória dele, é tão grande que ele mesmo se entrega por meio do seu Filho Jesus Cristo. Não tem como então nós dissociarmos o projeto da missão de Deus como sendo algo que não é da vontade dele, como sendo algo que não é o projeto, o propósito do coração de Deus por meio da sua missão. E isso é um plano, é algo que é planejado desde o início de tudo. Tudo aquilo que nós vemos, que conforme comentamos lá em Gênesis, são tudo figuras daquilo que é referente a Cristo. A própria fala de Deus, juntamente com Eva, fala sobre isso. Olha, eis que de ti sairá aquele, um descendente, que pisará a cabeça da serpente. Ele já estava com o seu plano determinado. E tudo isso com o único propósito de apontar para Cristo como o consumador da missão dele. Como o consumador do seu projeto. Como o consumador do propósito do ser humano, da manifestação da glória dele. Então, quando nós olhamos por este lado, percebemos de que a criação do homem foi feita para a manifestação da glória de Deus, mas por conta do pecado nós estamos fragilizados, nós estamos quebrados quanto a isso. Entendemos que somente em Cristo nós somos capazes de cumprir a nossa missão pelo qual nós somos designados.
E isso vai se refletir em todas as coisas. Lembra quando nós falamos lá em Gênesis, no início, em que nós falamos que ali não foi somente a criação do homem, mas foi a instituição da relação familiar, da relação entre as pessoas, foi a instituição da administração daquilo que Deus coloca em nossas mãos, do nosso próprio trabalho. Lá em Gênesis capítulo 1, nos versículos que nós lemos, é tudo isso que Deus cria, está ali. Agora nós vamos juntar tudo isso, com aquilo que Paulo fala, portanto, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É interessante demais quando nós olhamos a nossa relação, a forma como que Paulo ele escreve ali em Efésios, falando sobre a relação familiar, e até mesmo no trabalho, quando a gente para analisar aquelas relações, nós conseguimos enxergar quem? Cristo. A sua forma de viver, na sua casa, no seu relacionamento, você precisa exalar Cristo. No seu trabalho, a sua forma de trabalhar, aonde quer que você esteja, você precisa demonstrar a quem? Cristo. Na sua forma de gerenciar as coisas e os bens que você tem, você precisa revelar a Cristo. E quando nós fazemos isso e revelamos a Cristo em tudo quanto nós fizermos, nós estamos então manifestando a glória de Deus por meio das nossas ações. Cristo é o consumador do projeto e da missão de Deus. Cristo é aquele que nos retorna ao eixo original pelo qual nós somos projetados e fomos criados. Cristo é aquele, como nós lemos em Colossenses, é a plenitude de toda a criação, pois foi do agrado de Deus de que nele habitasse toda a plenitude, onde todas as coisas se tornam plenas. Cristo é, e somente em Cristo, é o nosso ponto de retornarmos ao nosso projeto e ao nosso objetivo inicial. Então, quando nós olhamos lá para o passado, entendemos qual é a nossa missão. Entendemos qual é o projeto de Deus para nós. Mas também quando olhamos para o passado, nós vemos de que nós falhamos no nosso projeto por causa do nosso pecado. Em todos esses processos nós vemos Deus agindo, mantendo a sua missão. E quando nós olhamos, não para o presente, mas claro que nós vivemos hoje, mas quando nós olhamos ali, há 2000 anos atrás, com Cristo vindo, nós vemos então a conclusão da missão de Deus. Nós vemos então a forma como que Deus nos faz retornar ao eixo pelo qual nós somos projetados. E Ele faz isso em amor. O amor de Deus, ele é revelado por meio de Cristo. E é tudo concretizado por meio de Cristo. E tudo isso faz parte do projeto de Deus. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para isso, o que isso precisa gerar em nós? O que isso precisa trazer para o nosso coração? O que isso precisa fazer com que nós possamos entender e compreender melhor? Cada vez mais eu tenho que tomar muito cuidado para que o meu desejo, o meu coração não sobreponha a vontade do Pai, a vontade de Deus, a vontade daquilo pelo qual Ele quer que nós vivamos, Ele quer que nós executamos, Ele quer que nós façamos. Precisamos entender sobre pelo que eu fui projetado, pelo que eu fui criado, para que eu fui criado. Entender de que este projeto na criação e na nossa formação é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Precisamos olhar lá para o passado
e perceber de que o projeto da missão do Pai não surgiu agora, recente, mas desde a criação de todas as coisas. Mas como também falamos no início, para eu executar uma missão, eu preciso também entender qual é o objetivo dela. E para entender o objetivo dela, eu preciso voltar às origens dela. Preciso voltar à sua gênese. Por isso que nós destacamos sobre esse projeto, este propósito de Deus, ali no livro de Gênesis. Entender o motivo da nossa criação. Meus irmãos, fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para nos relacionarmos juntos, manifestando a glória de Deus. Fomos criados para trabalharmos, administrarmos aquilo que Deus coloca na nossa mão, para a glória de Deus. Esse é o projeto de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para a sua criação. E esse também é o plano de Deus para a sua igreja. E quando eu entendo que a minha relação para com o meu próximo é para a glória de Deus, eu vou olhar para quem está precisando. E eu vou também estender essa relação para eles. O grande erro, muitas das vezes, da igreja é preocupar-se mais consigo mesmo. O grande erro, às vezes, da igreja é estar olhando mais para si mesmo. O que eu preciso para nós? O que eu preciso fazer somente para nós? O que eu preciso fazer para o nosso bem? Só para nós? Mas também o objetivo do projeto de Deus, lá no início do Gênesis, foi a multiplicação. Foi também crescer. Foi também proliferar a imagem e a glória dele por este mundo. É claro que costumamos a falar e sempre destacamos sobre isso, né? Eu gosto muito de quando nós não paramos no ide e pregar o Evangelho a toda criatura, porque a missão de Cristo, quando Cristo faz a grande comissão, ele não fala somente isso, né? Ide e pregar o Evangelho a toda criatura, mas ele também fala o quê? Batizando-as em nome, né? E ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado. O ensino também faz parte. O cuidado para o crescimento da igreja também faz parte da missão. Mas nós não podemos nunca também esquecer o outro lado, porque às vezes nós olhamos tanto só para nós mesmos e esquecemos de estar fora. Esquecemos também de multiplicarmos. Esquecemos também do nosso relacionamento humano para com as outras pessoas. Esquecemos também de manifestar a Cristo por meio das nossas atitudes. O que é manifestar a Cristo, irmãos? Quando nós falamos sobre Cristo, qualquer um que você possa perguntar aí na rua, qualquer um que nem ao menos às vezes tem um conhecimento direito da palavra de Deus, mas você fala assim, como você consegue definir a Cristo? A primeira coisa que eles vão falar é sobre amor, é sobre compaixão, é sobre perdão. E às vezes nós não demonstramos nenhuma compaixão com este mundo. Como que eu vou estar manifestando a Cristo se eu estou olhando só para nós mesmos? Das primeiras características de Cristo, quando nós falamos até o mundo que está distante do Pai, distante de Deus, às vezes eles utilizam, falam assim, olha, esse aí é um verdadeiro cristão, porque quando vê alguém fazendo bem para o outro, quando vê alguém preocupado com o outro, quando vê alguém fazendo algo em prol do outro, até mesmo aqueles que nem têm nenhum compromisso com Deus, falam, olha, essa é uma atitude cristã. Por quê? Porque é uma atitude que faz lembrar a Cristo. O nosso propósito, o projeto pelo qual nós somos criados é para manifestar a glória de Deus. E como eu manifesto a glória de Deus? Exalando a Cristo em tudo quanto fizermos. Entender o projeto de Deus, entender o propósito de Deus, me faz olhar para mim mesmo, olhar para a igreja como um todo
e falar: nós precisamos cumprir esse propósito de Deus. Nós precisamos cumprir a missão que Deus colocou para toda a humanidade. Porque essa missão não foi criada por homens. Porque essa missão não foi criada por pessoas estudiosas. Porque essa missão não foi estabelecida por pessoas que tinham grande conhecimento da palavra. Mas essa missão, ela foi projetada no próprio coração do nosso Deus. Então que possamos, irmãos, estarmos olhando para os próximos estudos que tivermos com um grande temor nos nossos corações e na vontade, na nossa preocupação de estarmos tão somente cumprindo a vontade do coração do nosso Deus em tudo quanto fizermos, e que a igreja como um todo possa estar juntamente trabalhando para isso, porque nós estamos juntos nesta missão, meus irmãos. Nós somos chamados para isso, e que Deus assim esteja nos abençoando. Amém. Amém.